Item número: SCP-3824. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Membros da MTF-Ômega-21, Jardim Selvagem, disfarçados de guardas florestais locais, são encarregados de monitorar a área ao redor de SCP-3824 e suprimir o conhecimento público sobre suas propriedades anômalas. Todos os indivíduos que experimentam o efeito de SCP-3824 devem ser mal informados ou, se necessário, receber amnésicos de classe A. Qualquer sujeito que descreva tais sintomas, como uma pequena dor em várias partes do corpo ou pensamentos obsessivos relacionados a latidos após entrar em SCP-3824 deve ser movido para as instalações da Fundação mais próximas para estudos adicionais. Descrição: SCP-3824 é uma área de aproximadamente 40 metros quadrados, localizada dentro de um parque na cidade de Oregon. Ao entrar em SCP-3824, um indivíduo será submetido a um fenômeno menor que afeta a mente e visualizará espontaneamente um grande número de cães domésticos, canis lupus familiaris, doravante referidos como instâncias de SCP-3824-1. Embora a aparência visual e a raça das instâncias variem caso a caso, a maioria dos indivíduos as descreveu como notavelmente pequenas, 2 até 10 centímetros de comprimento, junto com a cabeça e o corpo, além de possuir uma grande quantidade de pelos. Em todas as situações visualizadas pelos sujeitos, as instâncias de SCP-3824-1 foram observadas exibindo um comportamento comum e não violento e demonstrando uma atitude positiva em relação ao sujeito. Desde a descoberta inicial, apenas uma exceção foi documentada. Para mais detalhes, consulte o adendo 3824-1. Os efeitos de SCP-3824 normalmente cessam após aproximadamente 10 minutos após o sujeito sair de sua área. Se um canino comum entrar em SCP-3824, ele demonstrará comportamento agressivo. Na maioria dos casos observados, os caninos produziram vocalizações contínuas até serem retirados da área. Termo aditivo: Registro de Experiência 3824-C. D. 1318 foi ordenado a entrar em SCP-3824 e permanecer na área de seu efeito por 10 minutos. Este sujeito foi escolhido para o teste seguinte devido ao seu histórico de abuso de animais e atitude geral negativa em relação aos caninos. Ao entrar, D. 1318 relatou ter experimentado o efeito anômalo de SCP-3824 e reagiu agressivamente a ele. Aproximadamente 3 minutos depois, D. 1318 alegou sentir desconforto devido a pensamentos obsessivos relacionados a caninos e latidos, além de uma pequena dor em diferentes partes do corpo. Após 10 minutos do experimento, D. 1318 foi autorizado a deixar SCP-3824. Após o sujeito deixar a área, o efeito anômalo cessou normalmente. Ao longo dos próximos 3 dias, o estado mental de D. 1318 se deteriorou dramaticamente devido a constantes pensamentos obsessivos e visualizações relacionadas a feridas abertas e sangramento. Alegadamente, nas imagens visualizadas pelo sujeito, a quantidade de sangue e o tamanho das feridas aumentaram gradualmente ao longo do tempo. D. 1318 expirou por razões desconhecidas 4 dias depois do experimento. Durante a autópsia subsequente, membros da equipe médica foram submetidos a um fenômeno mental semelhante ao de SCP-3824 e visualizaram espontaneamente um grande número de pequenos organismos, 2 até 3 centímetros de comprimento, visualmente semelhantes a caninos, emergindo de um ser humano. Cadáver e fugindo em várias direções logo depois. O efeito anômalo cessou aproximadamente 5 minutos depois. A autópsia realizada após a desmanifestação do efeito anômalo não mostrou lesões internas no corpo de D. 1318.